Boa noite. Olá, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. Eu tô só aguardando a Patrícia ingressar aqui para começar a conversar com a gente. Nós vamos falar hoje sobre espasticidade. Boa noite. Como é que estão as coisas aí, pessoal? Estou aguardando aqui a Patrícia ingressar para a gente começar a conversar aqui sobre espasticidade. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite para a Paty. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, chegou. Pronto, vamos lá. Boa Boa noite. noite, E aí, como é tudo que tá? bem? Tô com um pouquinho de vergonha, morrendo de vergonha, na verdade. Pelo Mas... menos agora você apareceu agora à noite, né? Ah, é verdade, né? Tive que aparecer, não sei muito como fugir. Ai, boa noite, pessoal. Boa Olá. noite, gente. Eu estava só esperando você entrar. Eu só avisei que a gente vai falar sobre espasticidade. Aham, Na verdade, eu ainda não me apresentei e ainda não falei, assim, falei só que eu estava te aguardando. Então, aham. você, olá, oi pessoal, boa noite. Se Oi, você começar queridos. se apresentando aí na nossa estreia, então, do Fala Pesquisadora. Paty, acho que você pode se apresentar primeiro e depois eu falo na sequência, então. Pode falar. Gente, olha, eu não sei fazer isso de virar blogueira. Mas, enfim, meu nome é Patrícia. Eu sou aluna da Mariana. A gente vai comentar um pouco a respeito de espasticidade aqui, porque é o tema principal, é o que eu pesquiso lá na USP junto com a Mari, lá na neurologia. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou especialista em neurologia, também pela USP. E a gente pesquisa aí já está há bastante tempo, né, Mari? Desde que a gente começou essa história com a espasticidade. Com Quando isso, que e agora começou, Paty? Que eu fui lá não acreditando, você ainda estava lá. Faz quanto tempo isso? Eu faz, não lembro. olha, faz muito. No mínimo, aí, chutando baixo, uns 5 anos aí, chutando bem baixo, dos nossos primeiros contatos, né? Então, hoje a gente está aí quase concluindo. E até o final vocês vão entender um pouco melhor, graças a Deus, de tudo que a gente conseguiu descobrir juntas, de todo o trabalho que a gente fez e por que que a gente fez, né? O que que nos levou a tomar esses rumos dentro da pesquisa. Então, a Mari foi para mim, é para mim um grande exemplo. Neuro, estão falando neuro aqui, neuro. Isso! E eu gostaria que vocês pudessem aproveitar. Muito obrigada pela presença de todos. Meus alunos e queridos estão todos aqui. Muito obrigada. E é isso. Então vamos lá, deixa eu me apresentar rapidinho também. Meu nome é Mariana Vouso, sou professora da PUC de São Paulo, do curso de fisioterapia. Boa noite aí para os meus alunos que estão aí também, pessoal animado para discutir. Eu acho que o assunto mais importante da fisioneuro, né? Acho que É, a nossa estreia aqui, dessa conversa aqui desse canal a gente escolheu realmente o carro-chefe, né? Falar sobre espasticidade é falar sobre a fisioneuro, falar sobre o nosso beabá da fisioneuro, né? Então, deixa eu contar um pouco mais. Eu sou orientadora de mestrado e doutorado, lá da neurologia da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Então, a Patrícia
foi, né, está terminando aí o projeto dela, finalizando o artigo científico que ela realizou durante o mestrado. Que mais? Quando a Patrícia chegou, ela chegou com uma ideia já muito pensada, né, Paty? Ela chegou assim, eu quero trabalhar com escala de tônus muscular e como eu estou lá no Acreditando, eu quero avaliar pessoas com lesão medular e verificar esse tônus muscular nessas pessoas, né? Ela chegou já assim, com algumas críticas, eu não sei se são críticas, né, Paty, mas com algumas restrições. Observações, algumas restrições em relação à escala que a gente mais usa hoje, que é a escala modificada de Ashworth. Isso. Pensando na escala de Ashworth, a gente até preparou aqui algumas coisas para falar com vocês. E a Patrícia propôs, então, que a gente investigasse a escala de Tardieu, né? Que é uma escala que tem alguns pontos positivos com relação à escala de Ashworth, embora no Brasil a gente fale muito menos dessa escala, né? Mas, por outro lado, a gente enfrentou vários desafios, né? É engraçado que entra um aluno seu. Eu fico dando tchau. Eu quero dar tchau para todos. Isso, Então, a gente encontrou vários desafios. Oi, boa noite, pessoal. Então, vamos compartilhar um pouco com vocês. Paty, sabe o que eu fiquei pensando, que eu queria contar para o pessoal primeiro? Eu não queria, assim, a gente preparou coisas muito formais, mas eu não queria ficar só no academicismo ou na formalidade o tempo todo. Eu queria contar para o pessoal e eu queria que as pessoas pensassem também, se quiserem fazer algum comentário sobre isso. Eu lembro muito bem, até hoje, a primeira vez quando eu estava lá no terceiro ano lá do curso de fisioterapia, eu estudei físio na USP. Eu estava lá no Complexo HC, e fui fazer uma prática, né, aquele treinamento da propedêutica neurológica, e eu vi um senhor que tinha tido um AVC e teve todas aquelas alterações de tônus que a gente sabe tão bem na fisioneuro, né? Então, esse senhor tinha um clônus inesgotável, tinha muita espacidade num padrão flexor, por exemplo, do membro superior, né? E daí eu lembro que eu mobilizei, testei com um martelinho de reflexo e tudo, eu pensei, nossa, então é isso aqui que diz o livro de fisiologia, né? Então, assim que é essa alteração de tônus, né? Assim, mal sabia eu o quanto a gente ia ter esses desafios no dia a dia, né? O quanto faz parte lidar com essas variações de tônus, né? Então, eu acho que para muitos de vocês que estão aqui ouvindo, eu queria que a Patrícia falasse também dessa vivência, esses primeiros contatos, o primeiro desafio da avaliação do tônus muscular. Mas eu acho que... A Ana entrou. Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. A Ana, já faço o convite público aqui, espero em breve conversar aqui também sobre o seu projeto, né, Aninha? Vamos ver se logo a gente marca. Então, enfim, até perdi aqui o fio da meada. Lembrei, quando a gente vai testar o tônus muscular, quando a gente vai testar o tônus muscular, o nosso sistema proprioceptivo também tem que estar muito bem treinado, né? Porque senão a gente acaba... Assim, esse foi um dos desafios que eu coloquei muito para a Patrícia, né? O que é mobilização lenta? O que é mobilização rápida? A gente só consegue aprender a testar o tônus muscular testando. É muito difícil. A gente já lê o livro lá, o Candel, a Neurofisiologia, depois a gente lê o Mutarelli, e depois a gente vai lá e, entendi, isso aqui é lento, isso aqui é rápido. Porque é uma interação do teu corpo, né, do teu sistema músculo-esquelético e do teu controle neural com o corpo, o controle neural do paciente, né? E fora, né, Mari, todas as variações anatômicas mesmo de cada um. Então, com certeza, a gente desenvolve primeiro a habilidade de verificar o tônus de um paciente menor, de verificar o tônus de um paciente um pouquinho mais leve. E aí, quando chega um paciente, de repente, um pouco mais pesado, com um membro um pouco maior, parece que a gente perde toda aquela habilidade construída e precisa reconstruir um arsenal de novo de conhecimento do manuseio daquele membro.
Isso. Então, isso é um processo muito difícil, principalmente para quem está assistindo, a maioria são os nossos alunos, né? O quanto que isso é difícil para eles quando eles vão ter o primeiro contato. Então, legal, na criança talvez seja um pouco mais fácil, o membro é um pouco menor, e aí a desvantagem da criança é que a criança não para quieta. Mas quando chega naquele adulto com lesão medular, sobrepeso, parece que tudo que a gente aprendeu e manipular aquele paciente, a gente perde quando vem uma nova configuração corporal, uma nova configuração anatômica. Então, por isso que existe um ajuste muito importante do terapeuta mesmo, como você falou, o próprio receptivo do terapeuta para conseguir lidar com os diferentes tipos de paciente, conseguir avaliar o tônus de cada um deles de maneira mais precisa possível. Então, por isso, ainda vou até falar isso para não perder esse raciocínio, né? Um pré-requisito para testar o tônus muscular é entender. Estão pedindo a live depois, tá bom. Quando eu terminar, se eu não fizer nada errado, eu vou conseguir salvar. A gente fez um teste hoje, deu certo. Teste hoje, mais cedo, né? Então, um pré-requisito para você não fazer besteira, né? Vamos dizer assim, bem claramente, testando o tônus muscular, é você entender muito bem a biomecânica e entender muito bem como você deve estabilizar essa articulação, principalmente na hora que você vai fazer a mobilização rápida. Outra coisa que eu sempre falo é, pensa bem, como a Patrícia falou, se vale a pena fazer essa mobilização rápida, né? Dependendo do paciente, é um ombro muito instável, é uma criança que não para quieta e você pode realmente não conseguir fixar muito bem, você não vai conter, né, também esse paciente, né, essa criança, para testar, porque vai mudar toda a resposta, né? Então, eu acho que a gente já pode contar que um dos desafios que a gente encontrou é que na hora, por exemplo, que eu vou fazer o teste do bíceps, se o paciente está deitado, eu preciso estabilizar muito bem o ombro, né? Porque se eu não estabilizar muito bem o ombro, se a gente está falando de um músculo biarticular, na hora que eu vou esticar, né, fazer a extensão do cotovelo, eu posso ter uma elevação de ombro, né? Eu posso instabilizar esse ombro. E se a gente vai medir ângulo articular, a gente tem que ter certeza que essas extremidades estão muito bem fixas, senão a gente vai ter um ruído, né? A gente vai ter um ângulo que deveria só aumentar, mas se a origem do músculo também está mexendo, né, a gente tem um ângulo menor. E qual não foi minha surpresa? Eu vou só falar esse negócio para não esquecer, eu já te deixo contar essa história toda, Paty. Quando eu abri no site da Ásia, né, da American Association of Spine Injury, né? American Spinal Association. Isso, American, como é que é, Paty? American Spine Injury Association. Isso. E lá eles medem alguns ângulos, né, com Photoshop, eu acho que não foi nenhum software profissional. E lá vocês vão ver, se vocês entrarem no site, que a origem mexe, né? Então, não está totalmente alinhada a articulação, né, a origem do músculo. Então, eles falam lá de um ângulo, por exemplo, de 135 graus, e você fica naquela dúvida, porque se eu levantei o ombro, por exemplo, se eu mexi o quadril, até que ponto de fato é esse ângulo? Pronto, Paty, desculpa, fala. Então, sim, a gente, mesmo nessas associações, no meu caso, eu foquei a avaliação do tônus muscular em pacientes com lesão medular, né? Mas, Thaís, justamente por ser um público, primeiro que era o público do qual eu tinha acesso, e segundo porque é um público que exige uma dificuldade maior no manuseio da avaliação, né? Então, antes da gente tentar entender como que a Mariana e eu priorizamos por fazer esse teste, o que a gente conseguiu constatar de valor quantitativo para avaliação do tônus muscular, eu acho que é importante a gente, então, tentar entender de onde vem a espasticidade, a interferência, né, de alguns fatores da espasticidade no sistema musculoesquelético do nosso paciente,
e daí sim começar a entender o porquê que talvez a Tardier tenha algumas vantagens, né, sobre a escala de Escher. E isso eu tô falando um pouco a grosso modo, de uma maneira para que vocês consigam entender, tá, pessoal? Não que a escala de Escher não funcione, mas porque que a escala de Tardier teria aí algumas vantagens. Mas, se você quiser interromper a qualquer momento, pode Você também. quer que eu compartilhe aquele primeiro slide seu e você fala já a definição, então? Pode ser? Pode ser. Tá, se você quiser ir falando, eu vou talvez apanhar um pouquinho aqui até eu conseguir, Compartilhar. mas estou aqui. Pronto, foi, né? Empenhada aí. Dá para ver? Dá, para mim tá tranquilo. Tá. Pessoal, essa definição que tá aí é a definição do Lance de 2002. É uma definição que até hoje vocês vão encontrar na literatura, então até hoje é uma definição que é bem utilizada. Então, o que é a espasticidade? A espasticidade ela é uma desordem motora que é caracterizada por um aumento do tônus muscular. Então, o tônus basal ele fica muito alto e esse aumento ele é totalmente dependente da velocidade e do estiramento. Então, quanto mais rápido eu tentar mobilizar, né, a articulação do meu paciente no sentido do alongamento, maior, mais alto vai ser o tônus muscular. Além disso, associado a esse aumento do tônus muscular, eu vou ter um aumento dos meus reflexos osteotendíneos, então os reflexos vão estar sempre exacerbados, vou ter uma hiperexcitabilidade dos reflexos, vou apresentar o clonus. Então, a espasticidade é um conjunto de todas essas características. E aí vocês vão ouvir também como síndrome do neurônio motor superior, né? E por que que isso acontece? Então, a grosso modo, lá no nosso córtex, nas nossas motoras, especificamente as áreas 6 e 4 de Brody, começa ali o primeiro neurônio motor. Isso. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem. Quando eu chegar aí na fase dessa figura, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, nasce o primeiro neurônio motor lá no córtex. E aí, o neurônio motor vai fazendo o trajeto dele. Quando ele chega lá no tronco encefálico, ele vai receber a companhia de algumas fibras, né? Que são os tratos. E esses tratos, eles têm algumas funções. Então, a função de inibir o primeiro neurônio motor e a função de excitar também. Então, imaginem que esses peixes que o primeiro neurônio motor está lá no tronco encefálico, lá no tronco cerebral, eles são moduladores, né? Porque o cara é um neurônio. Então, ele só pensa em quê? Em contração muscular. Ele quer contrair. E se ele não tiver uma homeostasia, um equilíbrio entre esses moduladores, ele vai contrair o tempo inteiro, certo? Até aí? E aí, lá no tronco cefálico, a gente vai ter, ali próximo da formação reticular. Márcia, consegue voltar à imagem anterior? Volta anterior, volto. Aqui, pronto. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo de vocês um feixe mais escuro, que está representando o trato reticuloespinal e o trato córtico-espinal lateral, que vocês já devem possivelmente ter ouvido falar. Esses tratos aí da esquerda, eles têm uma função inibitória. Essa função inibitória pode ser lá no anterior ou no corno anterior da medula. Do outro lado, do lado de você tem o retículo espinal medial e o vestibulo espinal. Esses dois, eles têm uma função muito mais excitatória. Então, vocês imaginem o que? Eu sou o primeiro neurônio motor. A minha função é promover contração. Eu quero contração muscular a qualquer custo. Se eu sofro uma lesão no meu trato reticular ou no meu trato córtico-espinal, o que vai acontecer?
eu perdi, né, o cara que inibe, que modula a contração, né, a vontade de que o primeiro neurônio tem, ele está com as funções perdidas, né? Ele está com as funções atrapalhadas. Então, ele não vai executar a modulação que ele deveria executar. É por isso que eu tenho exacerbação de reflexo e exacerbação de tônus. O que eu gostaria de salientar e que é comum da gente confundir é que quem é o responsável por essa hiperestibilidade é o trato reticuloespinal. É muito comum a gente associar diretamente ao trato córtico. Mas o que acontece? Se vocês observarem aqui na figura na esquerda, são feixes que estão muito próximos entre si, né? Então, dificilmente eu vou ter uma lesão no meu retículo espinal e não vou ter uma lesão no trato espinal, porque eles são feixes muito próximos. Mas o feixe responsável na sua maioria por o primeiro neurônio motor é o trato. Entretanto, dificilmente vai existir alguma lesão neurológica que afete um e não afete o outro, porque eles são feixes muito próximos entre si. Então, beleza. Primeiro neurônio motor gosta de contrair. Lá no tronco encefálico, ele vai encontrar feixes que vão fazer a modulação, determinar aí, de acordo com o movimento, o melhor momento para contrair ou o melhor momento para não ter um equilíbrio. Tive uma lesão neurológica no trato reticuloespinal e no meu trato espinal, perdi essa capacidade de modulação. Na hora que eu perdi essa modulação, um aumento do tônus e uma hiperestabilidade de todos os meus reflexos. Inclusive, do meu reflexo de estiramento, certo? O reflexo de estiramento, ele é uma proteção. O reflexo de estiramento acontece quando a gente vai sofrer uma lesão por estiramento e aí essa mensagem passa para a medula e a medula rapidamente, prontamente aciona a contração muscular para evitar a lesão por estiramento. Tive essa lesão neurológica e perdi quem inibia esse controle, esse reflexo fica altamente excitado e a todo momento ele vai, qualquer tipo de alongamento, de estiramento, ele vai responder com uma contração. Então, o que antes era protetor de uma lesão, agora em qualquer sinal de alongamento, ele vai resistir, certo? E quanto mais rápido for esse alongamento, mais resistência. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Paty, eu não te ouço 100%, a sua voz está um pouquinho fragmentada. Eu não sei se é a minha rede ou se é a sua, mas eu tô ouvindo algumas palavras, elas vêm um pouquinho fragmentada. Tá. Melhorou, Má? Melhorou. Beleza. Então, a gente entendeu mais ou menos a fisiologia da espasticidade. O que eu acho que vocês precisam tentar gravar, o que eu acho que vocês precisam tentar melhorar, de entender e absorver disso, é a função do trato reticuloespinal e do trato córtico-espinal. Melhorou? Boa. Em relação à inibição, a função inibitória do primeiro neurônio. Ok. Então, o meu paciente chegou lá na clínica com espasticidade. Existem alguns fatores que são chamados fatores neurais e os fatores não neurais. A fisioterapia, né, nós como terapeutas, a gente não consegue mudar a espasticidade. Foi uma lesão lá em cima, lá nos meus tratos, então isso não vai conseguir ser alterado. A gente não vai abrir a cabeça do paciente, costurar o trato dele lá, tudo de novo. Não, isso não vai acontecer. A gente trabalha em torno das complicações não neurais que a espasticidade causa e trabalhando dentro das complicações não neurais que a espasticidade causa, vai ser possível uma modulação do... Júlia, amiga linda! Uma modulação
do tônus. Então, o que são as complicações secundárias? Vocês imaginam que um paciente fica o tempo todo, um paciente de AVC, ele tá com uma flexão de cotovelo, certo? Aqui, ele fica o tempo todo na flexão de cotovelo, certo? O que vocês esperam dessa articulação e das musculaturas envolvidas nessa articulação? Pelo menos encurtamento muscular. Então, o paciente vai apresentar, com certeza, encurtamento muscular, porque mantém o mesmo posicionamento. Se esse encurtamento persiste, a gente tem uma perda das propriedades viscoelásticas do músculo. Então, o paciente vai ter encurtamento, perda de propriedades viscoelásticas. Se isso se estende, se esse paciente mantém essa posição sem uma correção que seja alongamento, que seja uma órtese, enfim, medicamento, isso se torna o quê? Pode vir a se tornar uma deformidade óssea, ele pode ter um comprometimento articular. Associado a isso, junto com o encurtamento e com a contratura, esse paciente vai apresentar um prejuízo da fáscia muscular também. Nós, como terapeutas, quando a gente opta por algumas condutas para modulação do tônus, a gente está tentando trabalhar com essas propriedades que são manipuláveis, que é a contratura, que é o encurtamento muscular, que é a pouca mobilidade. A gente não consegue trabalhar dentro do problema neurológico, dentro da lesão. A gente vai modular os aspectos não neurais, os aspectos musculoesqueléticos, para tentar adequar o tônus, não reduzir ou quebrar a espasticidade, que são termos já bem obsoletos, que em algum momento vocês podem ter ouvido. Então, Tati, deixa eu só fazer então esse apanhado geral. Eu acho que você já até comentou, é só uma síntese aí do que você falou. Então, a gente tem que lembrar que essa síndrome do neurônio motor superior, né, ou a doença aí do neurônio motor superior, vai cursar com fraqueza, algum tipo de paralisia ou paresia, né? Vai ter essa perda muito importante do controle motor. E essa perda não vai ser só força muscular grau 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0, né? Nem 4 mais que seja, né? Mas pode ter uma diminuição da velocidade de contração muscular, ou algum movimento menos acurado ou menos coordenado também, né? Esses slides que eu estou mostrando para vocês, eles são informações que estão oficiais, se vocês quiserem, né? Todos esses azuis aí com esse fundo branco, eles são lá da Ásia, né? Então, é uma equipe que é pautada principalmente na lesão medular, mas o que a gente está falando também se aplica a AVC, paralisia cerebral, a outros pacientes também, né? Então, são pacientes que vão ter diminuição ou aumento do tônus muscular. A gente vê muito na prática que o proximal vai estar diminuído, né, Paty? Então, axial, o ombro, aquele medo que a gente tem do ombro subluxado, subluxação de quadril, né? Todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Mas se a gente for falar de ombro também, se a gente falar de movimento concêntrico, mas principalmente de cotovelo, punho e dedos, também vamos verificar um aumento do tônus muscular. Lembrando que no tônus também a gente tem que fazer a mobilização passiva, né? Essa mobilização, se ela for lenta, a gente vai ver muito mais os aspectos que a Patrícia comentou como músculo-esqueléticos, né? Que você falou como não neurais, né? Então, a gente vai ver encurtamentos, retrações, diminuições da amplitude de movimento. Mas, se a gente fizer mobilização rápida, quanto mais rápida for essa mobilização, mais a gente vai ativar as fibras centralizadas, né? A Paty o pessoal tá achei com saudade. Eu não consigo, amigas, alunas quarentena batendo forte, né? A saudade. Então, pode ter hipotonia, pode ter hipertonia, né? E quanto mais rápido eu fizer essa mobilização,
mas eu vou estimular esse arco reflexo que não está modulado, como a Patrícia falou, essas estruturas que estão acima daquele nível medular estão falhando. Pode acontecer tanto no córtex cerebral, pode acontecer no tronco encefálico, né? Pode acontecer na própria medula espinhal, naquele nível ou em algum nível suprassegmentar. Então, estamos falando de toda essa via. Estamos falando, quando a Patrícia falava, eu mostrei para vocês, tanto do córtico espinhal lateral, quanto do córtico espinhal anterior, né? Então, aquelas vias descendentes todas da medula. E a Patrícia falou também, você falou das outras, né, Paty? Você falou Do retículo espinal, porque muitas vezes a gente se atenta muito ao trato córtico-espinal, quando, na verdade, o principal inibidor é o retículo espinal. É que como eles estão muito próximos, dificilmente eu vou ter lesão em um e não vou ter lesão no outro. Isso, né? Então, vale a pena pensar em todos eles, né? O rubro espinhal é aquele controle mais distal, né? Que o paciente pode ter aquele tremor rubral, né? Enfim, o vestíbulo, que tem todo aquele controle do movimento de cabeça, interfere no equilíbrio, né? Então, eu acho que quando a gente fala de todos, mas é importante lembrar do retículo espinhal e da função inibitória, né? Acho que era isso, né? Que você estava falando. Esse paciente pode ter uma diminuição da resistência, né? Agora estou terminando aqui esses itens desse slidezinho, né? E claramente ele vai ter um aumento desse arco reflexo, né? Os reflexos tendíneos vão estar, quando você percute o tendão com o martelinho, né? Você vai ter o reflexo miotático aumentado e você pode ver o clonus também, né? Que nada mais é que uma série de reações dessa não modulação do arco reflexo. Então, acho que quando a gente fala espasticidade, eu achei que você falou muito bem isso, que muitas vezes a espasticidade é o que sobrou, mas não o vilão, né? Então, tem aquela conduta de combater e destruir essa hipertonia, essa espasticidade a todo custo, né? Acabar com esse curto-circuito do arco reflexo, mas às vezes é a única contração muscular ou é a primeira contração muscular que a gente pode conseguir do paciente, né? Então, e é o que você falou, por esse caminho, né, pensando na força muscular, na descarga de peso, no recrutamento, na irradiação, que a gente vai chegar no controle que a gente quer, né? Então, não adianta a gente só querer destruir, né? Como a gente vê, que você mesma contou, eu acho, de pacientes que são tratados excessivamente, né, com inibidores, né? Conta, acho que é melhor você contar essa parte que você vivenciou muito isso, né? Uma das coisas que me levaram, principalmente a tentar entender o que era uma questão neurológica do tônus ou o que era uma questão musculoesquelética do tônus, foi porque, ok, espasticidade não é movimento voluntário, e isso tem que ficar claro. Espasticidade é involuntária. Ter espasticidade não significa que o meu movimento voluntário está voltando. Não. Entretanto, para um paciente, por exemplo, com uma lesão medular ou com algum tipo de lesão neurológica muito extensa, é a única forma de contração que esse paciente tem. E é desse resquício de contração que eu vou tentar fazer o nosso papel. E o nosso papel é reabilitar e é recuperar. Então, é disso que eu vou tentar promover para esse indivíduo algum movimento voluntário. É disso que eu vou tentar trazer alguma coisa para essa pessoa. Então, o que estava acontecendo? O paciente, com certeza, a espasticidade traz inúmeras complicações, que eu já falei para vocês. Deformidade. Muitas vezes o paciente na cadeira de rodas ele tem um espasmo muito grande, cai da cadeira, né? E isso atrapalha, claro, a qualidade de vida. Então, o que acontece? O paciente ia até o médico, ele tomava 10 mil comprimidos de baclofen. Baclofen é um medicamento antiespasmódico. E aí, beleza, ele diminuiu os impactos da espasticidade, ele não caía mais da cadeira? Não caía mais da cadeira. Entretanto, aquela perna que tinha alguma contração, acabou. E aí, por onde eu começo o meu trabalho? Se o que ele tinha era pouco, não era voluntário, perdeu. Então,
essa relação, até a própria toxina botulínica, então, crianças com paralisia cerebral faziam uso de toxina botulínica, crianças que tinham marcha. Então, a criança era capaz de caminhar. A criança caminhava dentro de casa. Não era uma marcha adequada? Realmente, eu concordo. Não era uma marcha adequada. Não é a marcha que a gente espera dessa criança. Não é a marcha que a gente espera dessa criança. Entretanto, ela era funcional. Ela se deslocava. Certo? Não estou falando que a gente precisa aceitar compensações, nada disso. Na verdade, a gente trabalha justamente né, no sentido de trazer esse movimento para o mais harmônico possível. E aí, beleza, a criança caminhava numa marcha não muito legal. Ela foi lá, aplicou Botox, o Botox paralisa o músculo. E ela não tem mais esses problemas de encurtamento, de torção muscular, de torção, bababá, bababá. Ela anda. Acabou, essa criança parou de andar. E aí, isso me gerava um incômodo muito grande, porque eu perdi a função. E aí, quando você está perdendo a função, eu vou na contramão do que eu me formei para fazer. Eu vou na contramão do que eu vim para fazer, né? E essa é a grande questão. O quanto que um medicamento ou uma intervenção com toxina botulínica não retira a pouca contração muscular que sobrou, que não é voluntária, que não é adequada, mas é alguma contração muscular. Então, mas é isso que eu ia te pedir, para a gente fazer o link com a escala. Isso. Então, o que acontece? A escala de Ashworth é uma escala, a escala hoje é ainda mais utilizada, por enquanto. É a escala mais utilizada no Brasil para verificar o tônus muscular. Entretanto, ela não diferencia se aquela articulação está restrita, se aquele movimento está impedido por uma atividade neural, ou se aquele movimento está impedido por um comprometimento musculoesquelético. E aí, se esse comprometimento, se esse movimento da articulação tiver impedido por um encurtamento ou por uma deformidade, eu posso pegar o meu paciente, mergulhar num balde de Botox, que nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu posso dar 10 comprimidos de baclofen para o meu paciente, que nada vai mudar. O meu paciente só vai ter um atraso nas respostas, um delay, tanto para feedback intrínseco, tanto para tudo bem, Carol? Tanto para feedback extrínseco, e não vai resolver o problema. Não vai resolver. O meu paciente vai continuar dentro da mesma condição. E aí eu vou tirar dele o pouco que restou. Então, esse era o grande problema da escala de Ashworth, né? De não conseguir diferenciar se essa restrição à movimentação era por uma causa neural ou por uma causa não neural. E aí, eu comecei a tentar, né, estudar outras escalas e tentar ver alguma outra maneira. Fora, assim, sem comentar o impacto que a toxina botulínica tem até na fila do SUS, por exemplo. Então, hoje, o SUS, ele oferece toxina botulínica gratuita para pessoas que não têm condição. A toxina botulínica é bem cara. Varia em torno aí de R$10.000 uma ampola. Já vou falar, Ju. E não é todo mundo que tem acesso, ainda mais dentro da realidade brasileira. E aí as pessoas formam uma fila enorme para aplicar a toxina botulínica e muitas vezes essa toxina botulínica não vai nem adiantar. Então, por que a pessoa está na fila? Muitas vezes no lugar de alguém que realmente poderia aproveitar disso e tal. Então, a gente tem um problema aí, além de saúde, né, da saúde do indivíduo, até um problema de saúde pública, né? E aí, ok. E aí, a gente pesquisando... Deixa eu só falar uma coisa antes de você contar, que a gente está fazendo um suspense aqui, né? Acho que o pessoal quer saber como é que resolveu essa questão, né? Eu acho que tem uma outra questão importante,
que muitas vezes, assim, pelo menos na minha prática clínica lá do HC, o paciente ele vai para um prédio para ser atendido, ele ia, né? Agora em tempos de pandemia tá tudo meio confuso lá no atendimento ambulatorial, mas até março era assim que acontecia. O paciente ia num prédio para passar pela fisioterapia, nós fazíamos toda a avaliação e às vezes até no dia seguinte ele ia num outro prédio na equipe que faz a aplicação da toxina botulínica, né? E se a gente estiver falando de uma escala classificatória muito simples, né? Vou colocar de novo aqui para o pessoal ver, como por exemplo a escala de Ashworth, a gente pode ter, não, a gente tem dados robustos na literatura mostrando que a grande maioria de todos esses pacientes, eu vou colocar de novo para vocês verem aqui, a quantidade de pacientes que a gente está falando na nossa prática de fisioneuro, de pacientes com alguma alteração neurológica, né? Então, AVC, TCE, esclerose múltipla, a gente já falou da lesão medular, paralisia cerebral. Então, a gente está falando dessa quantidade, esse percentual enorme dentro desses diagnósticos mais frequentes da espasticidade, e daí a gente pega e classifica todo mundo entre 1 e 3, praticamente, para tudo, né? Então, acaba sendo uma classificação muito simplória para definir, para descrever toda essa variabilidade clínica que a gente tem, né, Paty? Então, Sim, eu acho que e muitas vezes a gente considerando agora cada vez mais essa impossibilidade de estar o tempo todo com a equipe junta, para a gente falar, olha, quando ele está deitado na maca, o movimento é de um jeito, se eu faço a movimentação passiva, mas na hora que ele vai subir um degrau, na hora que ele vai andar no corredor, olha como entra esse aumento de tônus de outro jeito, olha como isso limita, né? Eu acho que tem essa questão também da Ashworth não integrar na função, né? Então, se a gente vai fazer uma avaliação segmentar, a gente precisaria, pelo menos, estressar um pouco mais, demandar um pouco mais do sistema neural, para poder, de fato, descrever. Eu tô fazendo você já tinha feito um suspense, né? E eu estou fazendo mais um suspense aqui. Então, eu acho que a gente juntou, né, toda essa vivência da Patrícia lá do acreditando, da lesão medular, mas para mim, principalmente com os pacientes com AVC e com paralisia cerebral, essa questão era recorrente, né? E outra coisa, ele fazia o botox, ele voltava. Se eu fosse aplicar de novo a Ashworth, como a gente está falando de um estadiamento muito simplório, a escala não mostrava nenhuma diferença na mobilização passiva, né? Se ele já era 1+, ele muitas vezes continuava 1+, ou ele ia de 1+ para 2. Então, assim, é difícil de captar o que de fato estava mudando na nossa clínica, né? Na nossa prática clínica, tá? Sim, algumas pessoas perguntando novamente. Assim que terminar, eu vou prestar bastante atenção para gravar sem fazer besteira aqui para quem perdeu o começo poder ouvir desde o começo. Paty, então acho que agora você pode dizer como é que a gente encaminhou essa questão toda. E aí a gente começou a prestar atenção na escala de Tardieu. É uma escala que foi desenvolvida há bastante tempo, mas a grande sacada da escala é que o terapeuta mensurava a restrição ao movimento durante a mobilização passiva. Então, imagine a avaliação do tônus. Primeiro, a gente faz uma mobilização passiva a fim de verificar algum comprometimento ali músculo-esquelético. Quando essa restrição aparecia, o terapeuta tinha que medir em qual amplitude de movimento essa restrição aconteceu durante uma mobilização dita como lenta. Legal. E depois, o terapeuta faria mobilização dita como rápida e também mensuraria o ângulo em que essa restrição apareceu. E aí, fazendo a subtração do ângulo, a mobilização lenta, pelo ângulo, a mobilização rápida, você teria ali exatamente o ângulo em que existe um comprometimento
neurológico, né? Que é a diferença. Só para as pessoas entenderem, nesse quadro, né, que a gente está apresentando, você está falando, então, o first catch é justamente esse ângulo onde você começa a perceber que tem hipertonia, né, que tem aumento do tônus muscular, né? Se eu estou com o músculo muito encurtadinho, eu começo a mexer, eu não vou perceber grande dificuldade, né? Vai chegar um tanto que eu alonguei o bíceps, que daí eu vou perceber. O first catch, então, é justamente essa parte onde eu começo a perceber que esse A bíceps primeira está potência. reagindo de um jeito diferente à mobilização, né? Ele está reagindo mais do que a gente esperaria numa pessoa. Isso, resistindo. Então, esse catch, que às vezes a gente vê traduzido como pega, né? Sim. É a resistência do músculo, né? A gente está agora finalizando. Boa noite. A gente está, tudo bem? Saudade. A gente está finalizando a validação da escala de Tardieu em português. E uma das questões que a gente ficou pensando é que a gente viu em textos menos formais, né? Pessoas que traduziram para uso próprio a escala. E o que era esse primeiro ângulo que tem essa first catch, né? Esse primeiro enrosco, essa primeira resistência, né? Então, esse catch, para a gente traduzir literalmente em português como pega, isso, né? Isso. Então, a gente colocou que era o início da resistência durante a mobilização passiva, né? Isso, perfeito. E a resistência quando na mobilização rápida. Então, na mobilização passiva, eu estou investigando o componente musculoesquelético e na mobilização rápida, componente neural. E aí, quando eu mensuro o ângulo, eu consigo entender até onde é comprometimento musculoesquelético e até onde é comprometimento neural. Isso já viabiliza sensivelmente aí pessoas que muitas vezes não têm mais comprometimento neural, só tem comprometimento musculoesquelético. E aí esse cara, ele precisa ir para uma cirurgia, ele precisa fazer uma tenotomia, enfim, não adianta mais. Até a órtese, né? Órtese, enfim. Não é com medicação e com toxina botulínica que o problema desse paciente vai ser resolvido. Legal. Então, até aí, estava perfeito. Além de tudo, a escala de Tardieu, ela colocava aí 3 velocidades para você conseguir realizar essa mobilização. Então, uma era o mais lento possível, a outra era velocidade do segmento caindo contra a gravidade, e a outra velocidade de teste era o mais rápido possível. Além disso, o terapeuta, ele mensurava a qualidade do movimento, então, na velocidade rápida. Bem como a gente faz com a Escher. Então, dava uma pontuação, né? Igual existe na Escher. Ah, legal. Então, o que nós fizemos? No nosso estudo piloto, a gente já conseguiu os dados do ângulo da articulação e deu muito trabalho. A gente tentou com o goniômetro saia do lugar. No final das contas, pode contar os bastidores aqui, a gente não vai contar no artigo. Vamos lá. No artigo não vai ter, mas assim, eu comecei fazendo os pilotos com goniômetro digital. Então, eu punho o fulcro do goniômetro na articulação, então, e o braço fixo era preso no paciente com um esparadrapo e o braço móvel também no outro segmento do paciente, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês. O meu cotovelo, certo? Então, aqui ficava o eixo. Ah, eu sou péssima com essa câmera. Calma. Isso aqui. Então, lá no meu cotovelo ficava o fulcro do goniômetro, braço móvel no meu antebraço e braço fixo no meu braço. Certo? Só que o goniômetro dançava, perdi um monte de goniômetro digital, foi um caos. Conta, ele arrebentava, né? Quando você fazia a ele quebrava rápida. Na hora que eu fazia a mobilização. Ele saía do eixo, né? Porque ele tem que estar no eixo perfeito. Sim. Só que o nosso corpo não é plano, né? Então, desviar, não é isso? O braço móvel do goniômetro para um lado do outro, e daí abrir. Estourava.
E a outra, Estourava o gonio. Quantos goniômetros você deu? nossa, foi um 6, assim, 6 a 15. Uma coisa louca. Acho que foi 15 em membro inferior, 6 em membro superior, uma loucura. E E a aí a outra próxima coisa. ideia eram 2 avaliadores. Um Você faz. falou do esparadrapo, né? Deixa eu só falar do esparadrapo. Daí a gente pensou o quê? Então vamos tentar fixar bem com o esparadrapo, mas a Patrícia, quando ela estava na banca de qualificação, vamos contar, assim, o pessoal aproveita a Triste. experiência negativa também para não sofrer aí em estudos futuros, né? Isso é, Mari, porque assim, você lê, e eles publicaram, tem um artigo de 2017, fazendo a escala de Tardieu em lesão medular, uma revista de Foi super Nature. impacto, Foi uma afiliada da Nature que foi publicou, uma né? revista de um impacto perto de 3 e tal, um grupo do Oriente Médio, se eu não me engano, né? Isso, da Akpinar, não é o nome, o sobrenome, né? Acnar. Tá. E eles falam que eles fazem a Tardier e eles fazem, já vou então adiantar a história que você estava falando, com 2 avaliadores, né? Eu falei para a Patrícia, é nado sincronizado, né? Imagina os 2 avaliadores, né? Isso, exato, PhD Life Student, é isso mesmo. É. Então, a ideia dessa conversa aqui com vocês, eu estava até falando para os meus alunos isso hoje de manhã. Quando a gente faz pesquisa, não é que a gente acorda um dia, né, Paty, fala, vamos fazer assim, nanana. A gente faz um monte, perde material, faz tudo errado, vai na qualificação, N. chega na qualificação e o professor fala, mas você vai prender o esparadrapo na pele do paciente, né, Paty? O paciente tem alteração sensorial, o paciente tem pelo, como é que você vai fazer depois para você soltar esse goniômetro? O paciente vai sofrer, é perigoso, nananã. Mas a outra opção que a literatura até então apresenta é, por exemplo, era a Patrícia e a colega dela lá do Acreditando, uma mexendo a perna do paciente, a outra com o goniômetro totalmente sincronizado, sendo que numa mobilização rápida eles falam de 90 graus por segundo, né? Mais ou menos, que é o tempo do membro cair a favor da gravidade. Imagina o treino que esses 2 examinadores têm que ter para E assim, poder. o tempo, até uma implicação financeira para eu ter 2 terapeutas para fazer a avaliação do tônus de um paciente. De um paciente, né? Então, assim, toda uma questão muito difícil, né, para viabilizar. E a gente parou, eu mesma falei para ela outro dia, eu estava revendo toda a literatura, porque a gente não acredito que não tem nada mais específico do que isso para discutir o tônus muscular. Mas não tem, né? Ou é o Ashworth, né? Tanto é que eu fui no site oficial da Ásia para ver, falei, não é possível, mas não tem mesmo, né? Então, eu recomendo esse curso, viu, gente? Custa US$ 10, tem um Learning Center lá na Ásia. É bom para quem está com inglês fluente, porque no final tem uma provinha. Se você faz a provinha, você recebe um certificado internacional. Em tempos de quarentena, eu fiz, nossa, me diverti, super recomendo, né? É muito bom. É muito bom. Se quem fizer, registra os slides, anota, fotografa, faz alguma E estratégia. fica disponível por 6 meses para você entrar quando você quiser. Depois de 6 meses, eles tiram, você tem que pagar de novo. Isso mas assim, eu ia dizer, vale a pena, mando o link sim, vale a pena. Mari, eu fiz um post esse fim de semana falando sobre isso, inclusive com um print lá de uma atividade do site, tudo. Depois eu vou mandar o link exato. Falei hoje na aula para o pessoal da PUC, eu falo certinho depois. Mas enfim, e aí a gente se deparou com todo esse gap, né? Porque a escala de Ashworth ela é classificatória de um jeito muito simplório. A escala de T se propõe a medir ângulos com um goniômetro, mas como fazer a medida de uma forma dinâmica, né? E aí, Paty, vou deixar com você fazer as honras, contar o fim da história. E aí? E aí o que a gente fez foi utilizar um software, né? Então a gente utilizou o Kinovia. Ele é um software que tem download gratuito, né? Na internet, baixa aqui, em qualquer lugar vocês encontram super fácil. E ele ele traça toda a trajetória
do movimento. Então, a gente colocou alguns marcadores nos pacientes, fizemos uma calibração, e aí com isso a gente conseguiu o ângulo exato. Então, por um software, tanto para fazer a avaliação interavaliador, então comparar com um avaliador e o outro, se a angulação tinha sido a mesma, quanto com o mesmo avaliador repetindo o teste no paciente 10 dias depois. E aí, beleza, chegamos à angulação certinho, super legal, não precisou de goniômetro, não precisou de esparadrapo, não precisou de... Não deu diferença significativa com esses outros jeitos que a gente descreveu, porque você não podia dizer, vocês fizeram de outro jeito, mas a literatura, o mundo todo fez de um jeito, vocês fizeram de outro, quem garante que vocês estão medindo a mesma coisa, né? A gente fez de todos os jeitos, na verdade. Possíveis. Né? Isso. Então, e não tem uma diferença importante. Isso, aí... não dá uma diferença significativa, mas a variabilidade dos dados, o desvio padrão, então o erro que eu estou cometendo com os outros recursos que não com o Kinovia é muito maior, né? Então, e é tão simples, porque você filma com o celular, se você já tem o teu local de trabalho, você coloca um quadradinho na parede ou no próprio divã, na sua maca, né? E você faz a calibração depois no Kinovia, né? E outra coisa que eu fiquei também pensando muito, né? É como que o terapeuta sabe a velocidade? Como que eu sei? Eu falei, eu mobilizei meu paciente rápido, em tal ângulo eu percebi essa resistência ao movimento. Sempre que eu estou, sei lá, em 30 graus, eu começo a perceber uma resistência ao movimento. Se a gente não fala qual é a velocidade, como é que eu sei se eu fazendo com o que eu considero rápido, a Patrícia fazendo com o paciente dela... O que é rápido e o que é lento para cada um. Isso. Então, a gente acabou, né? Depois eu fui uma examinadora cega, eu peguei todo o banco de dados que a gente tinha filmado, né? E sem saber o que a Patrícia e a colega dela, né? Tinha, na verdade, mais 2 examinadores, né? O que eles consideravam mobilização rápida ou mobilização lenta, eu ia medindo, e daí finalmente a gente começou a chegar, né? Então, para o joelho, o que é rápido, o que é lento, para o tornozelo, o que é rápido, o que é lento, né? Então, como que era, Paty? Se eu não me engano, era 60 graus? 60 graus. 60 graus para joelho. Quanto extensão. E para o tornozelo era menos, eram 30, 20, se eu não me engano. 20 ou 30. Isso. Então, a gente fez a mediana. Olha, eu fui uma examinadora tão neutra, vocês viram que eu não tive viés nenhum, que eu não lembro nem decor. Eu sei que eu medi todas as velocidades, tirei os outliers, né? Então, aquele que estava extremamente lento, ou aquele paciente que fez uma amplitude muito pequena, porque ele já tinha uma restrição articular extrema, né? E daí a gente chegou nessa mediana para a gente ter um pouco mais de segurança. Assim, para a gente... Porque os nossos sistemas proprioceptivos é um aprendizado implícito, por isso que eu queria voltar ao início, da primeira vez, o primeiro contato que você mobiliza um paciente com um tônus aumentado, do que você está falando, né? Então, é um treino implícito do nosso sistema proprioceptivo. Se eu implicitamente tenho uma constância no que eu faço e no que eu chamo de velocidade rápida ou lenta, a Patrícia, e bem como os outros colegas todos que trabalham lá no mesmo centro de reabilitação, né? Senão a gente teria um baita viés cada vez que um terapeuta diferente fosse aplicar a escala. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que isso também não está discutido na literatura. Ninguém nunca quantificou que velocidade é essa e qual a nota de corte. Quanto é lento ou quanto é rápida. Isso. Então, no fundo, o que a Ásia está dizendo de 90 graus, né, por segundo, a gente viu que a rápida muitas vezes é bem menos do que isso. E a gente já consegue ver esse catch, essa resistência de forma muito significativa, né? E o outro lado, aqueles pacientes com muita instabilidade de joelho, né, Paty? Se eu faço com tudo uma mobilização muito rápida, eu corro o risco de uma lesão. Eu corro o risco de fazer uma hiperextensão nesse paciente, e esse paciente não tem esse ajuste proprioceptivo, não tem esse ajuste sensorial adequado. Eu posso causar, se cada um que for testar for fazer isso, o próprio teste é perigoso para o paciente, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que encerrar por causa do horário, ele vai fechar, né?
Uhum. Mas se você quiser falar, eu não sei, eu perdi um pouco, mas acho que a gente está no E último aí, minuto. no final, a gente conseguiu traduzir uma escala e que ela consegue determinar exatamente o ângulo de comprometimento articular e, além disso, determinar para o terapeuta qual é a velocidade adequada para verificar um componente